Senadores aprovam medida provisória do Código Florestal. Termina a greve dos agentes penitenciários de Rondônia. Nesta edição você vai ver também. No Acre, produtores utilizam a inseminação artificial para melhorar a produção do gado leiteiro. Secretaria de Saúde de Manaus lança ação para reduzir mortes no trânsito. O projeto Vida no Trânsito tem o apoio do Ministério da Saúde. E ainda, a Amazonas realiza a primeira Conferência dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Em Manaus são 21h02. Pecuária. No interior do Acre, curso de capacitação em inseminação artificial tem ajudado produtores de gado leiteiro a melhorar a produção. Os detalhes na reportagem de Agnes Cavalcante e Wendel Silva. No rosto de Darlete é possível ver as marcas que o tempo de trabalho lhe deixou. Ela é uma dos 15 produtores de gado leiteiro da cidade de Porto Acre, a cerca de 70 quilômetros da capital acreana, a participar do curso de inseminação artificial em bovinos. E ela não veio sozinha, não. Douglas, o filho mais velho, com apenas 14 anos, também decidiu participar do curso e já se mostrou um dos melhores alunos. Olha, em primeiro lugar, para mim particularmente é muitíssimo importante, por causa que o que eu estou aprendendo aqui, eu quero levar para mim poder colocar em prática na minha propriedade. Porque quando a minha mãe ela já estiver cansada, eu vou poder auxiliar ela. E no que ela não conseguir, eu vou estar do lado dela para dar uma ajuda para ela. É por essa esperança de dias melhores que muitos produtores buscam esse curso, que tem duração de 40 horas. Aqui, os produtores aprendem todos os passos para realizar a inseminação. Com a parte teórica ministrada, chega o momento de partir para a prática. Com o aparelho reprodutor do animal em mãos, eles treinam a maneira correta de inserir o aplicador no animal. Mas o ensaio dura pouco, logo eles têm que fazer tudo na prática. O treinamento ofertado aqui, ele começa na parte teórica, é feito um trabalho com peças inertes de matador, onde o produtor tem noção sobre a anatomia do animal e em seguida ele vem para a vaca. Na vaca ele vai simular a inseminação durante 2 dias e ele já sai do treinamento habilitado a utilizar essa ferramenta na sua propriedade. Olha, tranquilidade. É um procedimento fácil de fazer, mas que o produtor tem que ser organizado e ter tranquilidade na hora de executar. O motorista que utiliza celular enquanto dirige tem 4 vezes mais chance de causar acidente do que um condutor embriagado. A estimativa é do Detran, baseada em estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde. No trânsito é preciso estar concentrado na condução do seu veículo, prestando bastante atenção em semáforos, placas, ciclistas, pedestres. Um levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará aponta que 70% dos condutores dirigem e utilizam o aparelho celular ao mesmo tempo. Mas utilizar o celular pode ser muito perigoso. Tem o fator de distração, onde falar ao telefone celular enquanto está dirigindo caracteriza-se como uma das situações de maior gravidade para a ocorrência de um acidente de trânsito. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde revelam que utilizar o aparelho celular enquanto se está ao volante é muito mais perigoso do que dirigir sob o efeito do álcool. Dependendo da condição em que a pessoa está falando ao telefone celular, se aquela situação ela for de um estímulo muito intenso, pode ser até 4 vezes mais grave do que dirigir sob o efeito de álcool. A não utilização do aparelho celular é obrigatória na condução do veículo. Não se dirigir falando ao telefone celular, nem fazer o uso do fone de ouvido, do viva voz, porque todas as situações são semelhantes. Por ser obrigatório não atender ou utilizar o aparelho celular ao volante, quebrar as regras acarreta graves consequências.
é uma infração de natureza grave. A penalidade é o pagamento de uma multa pecuniária, que ela está em torno de R$80 e poucos reais, ou seja, às vezes as consequências do acidente, do dano, ela é muito mais grave do que o valor pecuniário. E a Secretaria de Saúde de Manaus lança projeto para reduzir o número de mortes no trânsito. A maioria dos acidentes de trânsito são causados por pequenas distrações. O simples fato de desviar a atenção da direção para trocar uma música no rádio pode fazer com que o motorista saia da pista ou não se atente ao veículo da frente, o que pode causar uma colisão. O projeto Vida no Trânsito, ele vai atender no primeiro momento os pedestres, por causa exatamente da redução do número de atropelamentos, mas também nós vamos ter um viés para os motociclistas, em virtude do aumento do número de mortes no trânsito. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que por ano em todo o mundo, cerca de 1,2 milhão de pessoas morrem e outras 50 milhões ficam feridas em acidentes de trânsito. Em Manaus, quando se trata de óbitos associados a causas externas, os acidentes de trânsito ocupam o segundo lugar no ranking. Então, a partir desses dados, nós iremos desenvolver política de prevenção e combate a esses agravos. Bem, a ideia é a educação. A ideia é, particularmente, a questão da educação no trânsito. Fazer com que as pessoas conheçam os números, conheçam a realidade e possam se prevenir contra eventuais problemas. O Detran Amazonas finaliza as atividades da Semana Nacional de Trânsito com a entrega de diplomas para condutores que passaram por curso de qualificação. A Semana Nacional de Trânsito teve o tema Não Exceda a Velocidade. Mototaxistas, motofrentistas e condutores de veículos de emergência participaram de um curso de qualificação no Detran do Amazonas, com o objetivo de orientá-los sobre os cuidados que devem seguir no trânsito. Na realidade, aqui nós temos duas categorias, né? Uma de mototaxista e a outra exatamente são os socorristas que trabalham com SAMU, trabalham com emergência. São dois cursos especializados e que, portanto, merecem uma atenção especial do Detran Amazonas. Por isso, nós ofertamos os cursos no sentido de estar orientando, né, e oportunizando realmente condições de segurança em via pública. Para os taxistas, esse curso proporcionou as atualizações quanto às regras de trânsito, uma medida para exercer a função com mais responsabilidade. O curso ele tem nos mostrado assim, cada vez mais a nossa responsabilidade com a legislação de trânsito, né? Então, ela nos recorda as nossas obrigações. Nos ensinando com a própria legislação, né, que a gente não conhecia a fim, né? A gente começou a aprender aí muitas leis que a gente tem direito, né, algumas coisas que a gente tem direito que a gente não sabia, e na parte prática também nos ensinando a como conduzir melhor a motocicleta para ter uma direção segura. Uma audiência entre representantes do governo de Rondônia e agentes penitenciários pôs fim à paralisação que atingiu várias cidades do estado desde o sábado. A reunião desta terça-feira terminou em acordo entre as duas partes e a categoria teve 10 reivindicações atendidas. Com o fim da greve, presos que aguardavam transferência da central de polícia para os presídios já começaram a ser encaminhados. De acordo com um coordenador da central, Vital Ottoni, 24 presos já seguiram para a penitenciária de médio porte, Pandinha, na capital. Outras 2 mulheres aguardam transferência. Código Florestal sofre mudanças no Senado, é o que você confere no próximo bloco. Nós voltamos já já.